pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo veio para responder a principal dúvida que todo mundo tem: quanto tempo demora para aprender inglês? Então, se você quer saber a resposta dessa pergunta, antes disso vamos parar para duas coisas muito importantes. A primeira é me seguir no Instagram, então tem aqui o meu arroba. Lá eu compartilho com vocês o meu dia a dia, compartilho dicas exclusivas, conteúdos exclusivos, então você não pode ficar fora dessa. E a mesma coisa com o meu canal do YouTube, então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Já se inscreve agora, vai! Pra poder acompanhar todos esses vídeos. Bom, então uma das dúvidas que eu mais recebo, a pergunta que mais me fazem é quanto tempo demora pra aprender inglês? Bom, isso não é uma coisa muito fácil de se calcular, porque cada um tem ali a sua curva de aprendizagem, cada um vai aprender de uma forma, cada um tem também um tempo de estudo, então um tempo que a pessoa consegue se dedicar para isso. Então, pra gente conseguir fazer o cálculo talvez um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer que eu estou considerando uma pessoa que estuda ali inglês de segunda a sexta e ela estuda 2 horas por dia. Então ela estuda 1h30 de conversação e meia hora de gramática. E ela vai fazer isso durante o tempo previsto. Então vamos lá. Pra gente pensar numa pessoa que está ali talvez no nível básico, ela seguindo essa rotina de estudo, em 3 meses ela já tem um nível básico. Quando eu falo nível básico, é conseguir realmente ali conversar com as outras pessoas, não exatamente formando frases inteiras, né? Então, ali com certa fluência, o vocabulário é muito grande, mas ela já consegue entender algumas coisas, ela já consegue ler algumas coisas, ela já tem um conhecimento básico do inglês. É claro que assim, também vai depender um pouco do método da pessoa, né? Então, o que ela vai utilizar para estudar, o que ela vai colocar no seu dia a dia ali para ter essa conversação, com quem que ela vai falar, como que ela vai aprender no geral. Então, isso pode variar um pouco. Mas em média, uns 3 meses, a pessoa já deve ter ali um nível básico. Isso alguém começando do zero, viu? Que não sabe nada. Bom, agora pensando em alguém mais intermediário. Vamos estabelecer primeiro o que seria o nível intermediário. Então, uma pessoa ali que ela consegue compreender algumas coisas, ela já consegue se comunicar de forma mais fluente, ela já consegue ali transmitir alguma mensagem com o inglês que ela tem. É claro que quando eu tô falando aqui, eu tô falando mais voltado para conversação. Para você ter ali a leitura e a escrita, realmente demora muito mais, porque você precisa aprender muito mais a gramática. Eu estou considerando essa meia horinha ali de gramática, pensando que você vai precisar saber algumas pequenas coisas, por exemplo, o tempo verbal, você vai precisar saber, por exemplo, o verbo to be da vida, pensando em montar frases e você conseguir se comunicar. O método, quando eu também falo sobre um método bom ali para você usar no estudo, seria um método que você não tenha que ficar só na repetição. Um método só repetitivo, ele não abrange vocabulário, então seria bem interessante você procurar um método muito bom de estudo. Eu acho que iriam ali uns 6 meses. Uns 6 meses já dá para se virar. Claro, lembrando que a gente está utilizando ali como regra, tendo 2 horas de estudo por dia durante 5 dias na semana, né? Então, de segunda a sexta. E o método de estudo também tem que ser adequado para a sua curva de aprendizado. Então, foca em alguma coisa que funciona para você, que faz com que você aprenda mais rápido, né? Tem várias dicas aqui no canal também, aproveita para consultar lá. E dessa forma, em 6 meses você consegue ter o nível intermediário. O nível intermediário, ele seria realmente o se vira nos 30, o que dá para se virar. Então, assim, morrer de fome você não morre já, entendeu? Você já consegue perguntar onde fica alguma coisa, você já consegue pedir uma comida num restaurante, você já consegue se comunicar de uma forma relativamente melhor ali com as outras pessoas. Então, assim, o intermediário já dá para se virar, 6 meses. Agora, pensando no nível mais avançado, né? Então, você já saiu ali do intermediário, você está indo pro avançado. A principal diferença ali do nível intermediário pro avançado é mais a questão do flow da fala, então, tipo, ali a fluência da fala, né? Então, o como você fala, a questão de você ter o raciocínio mais rápido para conseguir falar o inglês. Já muda também a questão do vocabulário, porque cresce bastante o vocabulário. A partir do momento que você começa a formar frases inteiras e se comunicar com as outras pessoas, você começa automaticamente a crescer ali o vocabulário. Você já começa a entrar num nível ali avançado do inglês, você já se comunica bem, você consegue compreender bem. Lógico que há ali algumas imperfeições, há algumas falhas de gramática, há alguns vocabulários que não estão inclusos, isso já te garante ali o nível avançado. O nível avançado, como ele é bem mais complexo que os outros 2 níveis, ele tem uma faixa ali, eu sugeriria uma faixa de aprendizado. Então,
talvez ali entre 9 meses a 1 ano para você chegar no aprendizado. Novamente, a gente está considerando uma pessoa que estuda 2 horas por dia, né, num ótimo método, então um método muito bom, um método que ela se empenha bastante, e seria de segunda a sexta, então assim, por semana seriam pelo menos umas 10 horas de estudo, então vamos colocar sempre isso em mente, pra gente não ter nenhum erro ali de pensar, mas então eu deveria estar aprendendo, eu deveria estar no nível avançado em 1 ano e eu não tô ainda. Não. Cada um tem realmente ali o método que vai utilizar também, porque mudando de método tem métodos que são mais intensivos, tem métodos que são um pouco mais longos ali, a aprendizagem é um pouco ali mais lenta considerando outros métodos, então também tem toda a questão do método, tem a questão de tempo de estudo, tem a questão de como e com quem você vai estudar, então tudo isso faz bastante diferença. Não se coloca uma pressão que não existe, viu? Vai na calma que vai dar certo. Bom, agora pensando... Mas Mari, eu quero ser fluente, quanto tempo eu vou demorar para fluência? E isso é muito mais difícil de medir do que o avançado. Porque o que acontece? A fluência, só dá pra você se considerar fluente quando você realmente, né, tá ali falando o seu inglês no dia a dia, você realmente consegue sentar, conversar com as pessoas sem pensar no seu idioma nativo. Por quê? Porque se você para, traduz e aí fala, digamos que você tá ali no avançado ainda. A fluência é realmente quando você consegue se comunicar muito bem, você consegue compreender muito bem, chega ali também a parte de você conseguir escrever um pouco, já ler um pouco mais. Claro que eu tô considerando aqui nesses níveis, né? Tô considerando a fala, tá? Não tô considerando escrita e leitura. Mas de qualquer forma você acaba aprendendo bastante da escrita e da leitura enquanto você estuda. Então a fluência é um nível muito difícil de se medir, tá? Porque cada um vai ter um nível de fluência. A fluência também ela é dividida em outros níveis, então tem várias categorias dentro da fluência. Então isso é muito difícil de medir. Mas novamente, usando a premissa de que você está estudando ali as 10 horas semanais que a gente comentou no começo, usando ali um ótimo método, eu acho que você demoraria mais de 1 ano e meio. Por que eu coloco 1 ano e meio mais? Seria muito interessante que você nunca pare de estudar. Quando você aprende um idioma novo, você sempre vai acabar aprendendo alguma coisa, seja uma palavra, seja uma expressão, principalmente quando você entra em contato com outras culturas. Então, a fluência ela vai sendo adquirida com o tempo, entendeu? Então, não há uma medida específica de falar, não, agora eu tô fluente. Então, há realmente ali toda a questão de você ter um aprendizado contínuo. É claro que assim, a partir de uns 1 ano e meio, um pouco mais, você já tem uma boa fluência ali na fala, se você pegar realmente os estudos, focar seus estudos em falar o inglês. Tem muitos locais que vão focar os seus estudos mais na gramática, mais na escrita, mais na leitura. Isso pode retardar um pouco, né? Mas como eu disse, são métodos diferentes, é um método talvez ali de uma aprendizagem de fala mais curta. Em 1 ano e meio, um pouco mais, você já tem uma fluência legal, você já conversa ali bem com as pessoas, você já consegue sair por aí, vai viajar, você sai tranquilo, sabendo que você será entendido e que você compreenderá as pessoas. Mas assim, fazendo uma revisão geral, para você chegar então ao básico seriam uns 3 meses. Para você chegar no intermediário, uns 6 meses. Agora o avançado já seria de 9 a 1 ano. E agora a fluência seria de 18 meses para mais. E aí, você gostou desse vídeo? Pois então não se esqueça de me deixar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Bem como não se esqueça de curtir esse vídeo para aumentar ali o engajamento, ajudar vocês. Compartilha bastante com seus amigos e familiares, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, até mais! See ya!